nossa mente agora liberada para que as instruções da semana venham sobre mim e sobre você. Porque, olha, você guardando essas palavras, abençoado, elas vão ser luz para a sua vida durante a semana. Ali na sua casa, no seu lar, com seus filhos, com a sua família, no seu trabalho, na saúde. Isso é necessário, porque se você assim não receber, o que vai acontecer? Pode tropeçar, pode tropeçar na vida e não ter uma válvula de escape, porque a palavra ela traz uma válvula de escape. Nós escapamos de muitas situações, porque a palavra ela vem forte na minha vida e na sua vida. Assim é? Assim é. Receba, então. Nós vamos falar hoje do tema sobre edificando com sabedoria. Esse é o nosso tema. Sobre edificando com sabedoria. Temos ou devemos buscar sabedoria? Nós já temos, diga, eu já tenho. Então, com essa sabedoria que foi derramada do Senhor em nós, hoje nós podemos ministrar com segurança. Porque hoje eu ministro para mestres que passaram pela edificação. Então, você pode ver se ali você foi... se a palavra foi realmente exata ou não. Isso aí nós podemos hoje discernir. E vamos continuar tecendo, então, essa sobre edificação, fitando os nossos olhos nisso aí. Aqui em 1 Coríntios 3:11, diz aí o apóstolo Paulo, perito arquiteto: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém é ninguém. Ninguém, não existe possibilidade de alguém fazer alguma coisa. Não existe exceção. Ninguém pode lançar outro fundamento. Já está definido. Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aí é muito sério, e nós devemos agir com sabedoria para não edificar fora ou sobre edificar fora deste fundamento, que foi posto por quem? Pelo próprio apóstolo Paulo. É isso? E Paulo, ele vê esse Jesus Cristo segundo a carne ou espiritualmente ressuscitado? Papai. Vamos ver aí em Romanos 4:25, Paulo fala isso categoricamente, porque Paulo não teve relacionamento com Jesus de Nazaré na terra, não teve, nem o conheceu, e depois de 45 anos brota Paulo com essa mensagem, mas ele viu o Jesus ressuscitado, que falou com ele sobre o Jesus de Nazaré. Que falou sobre a atuação de Jesus de Nazaré. Então, isso aí é tremendo, isso é necessário que nós saibamos. Então, ele vem dizendo aqui, olha, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Paulo aponta quem? O ressuscitado, que quando estava na carne de Jesus de Nazaré, se entregou por causa das nossas transgressões. Olha, você vê que coisa tremenda, que sabedoria. Ele viu Jesus de Nazaré, na atuação. O ressuscitado falou para ele sobre isso. E diz que ressuscitou para a nossa justificação. Então, estamos o quê? Inocentados. Diga, inocentados. Porque Jesus ressuscitou. Confirmou o fato dele ter morrido lá na cruz do Calvário. Assim é? Então, você está justificado, você está perdoado por causa da ressurreição e da morte dele lá na cruz do Calvário. Assim é? Não temos dúvida, temos?
Então, abençoado, agora tudo o que estamos fazendo aqui na terra será provado com respeito à igreja do Senhor e com a palavra que fomos edificados e que estamos para alguns. Né? Alguns já passaram pela edificação e outros vão passar agora mais na sobre-edificação, não é no estágio mais da edificação, é no estágio da sobre-edificação. É um estágio maior, assim é? E melhor, porque o Senhor diz que é de fé em fé, de glória em... Então, nós temos que estar sempre em glória, porque senão ficamos no passado e lá nos perdemos. E as coisas velhas? Então, ele fala com respeito à igreja do Senhor e com a palavra a qual fomos edificados, que nós vamos ser o quê? Provados. Vamos ser provados. E vimos que... e nós temos que saber se fomos edificados sobre ouro, prata ou pedras preciosas, ou então palha, madeira e feno. É o que está escrito ali. Né? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, são 6 elementos, né? 6 elementos que precisam de ser analisados, porque você está aqui para saber disso. Por isso que o Ministério da Ciência de Cristo não é aquele, pega lá, pega cá, expulsa aqui, tira aqui, cura ali, cura. Não, aqui é o Ministério de Instrução. E que se você não for bem instruído, a sua vida e a minha vida não será boa, não será saudável. Porque nós não estamos sabendo do projeto que Deus tem para a igreja dele aqui na terra. E nós precisamos de saber disso aí urgente. Assim é? Então, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, então Paulo diz que lançou o fundamento. E antes antecede que ele diz que outro edificou. Então, a edificação e o fundamento é feito por um. Fundamento, Paulo, sobre a edificação, Jesus Cristo, homem. E agora, né, a edificação, Jesus Cristo, homem. Eu falei o quê? Sobre a edificação? Então eu errei. Edificação, Jesus Cristo, homem. E a sobre a edificação agora somos nós. Então ele diz, contudo, se alguém edifica, então ele está falando ali uma outra etapa, porque ele já tinha falado sobre o fundamento e já tinha falado sobre o edificador. Então ele diz, se alguém edifica, esse alguém não está edificando, esse alguém está o quê? Sobre edificando. Porque não pode haver duas edificações, porque outro edifica, então é só um. Assim é? Isso, então, então veja bem, ele edificou. Então não há dúvida de quem lançou o fundamento, não há dúvida de quem edificou. Pode haver dúvida de quem sobre-edifica agora. Porque o fundamento já está pronto. A edificação já encerrou, ficou pronta. E agora é sobre a edificação. O que estamos fazendo agora? Então, veja bem, agora tem que ter um pensamento espiritual ordenado para não cair em contos de vigários que tem por aí agora, até pregando edificação. Então, nós temos que saber quem está trazendo agora essa linha perfeita. E veremos pelo resultado na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. Ela tem que ser melhor do que a edificação. Melhor do que o fundamento. Então, você vê a história toda mostrando acontecimentos fortes na ministração dessas etapas de Deus na terra. O que resultou aquilo no meio da igreja, porque tudo é para o quê? A igreja desfrutar do melhor, abençoado. Aqui não é só conhecimento, é poder também, e poder é algo que exala. É algo que acontece.
na minha mente e na tua mente. Você recebe assim, abençoado? Então, esses elementos são os que foram dados para edificar, que é sobre edificar. E disse que vai ser provado pelo fogo. Isso aí é tremendo. Ele diz o seguinte, olha, manifesta se tornará a obra de cada um. Olha, cada um. Manifesta será a obra de cada um. Veja, presta atenção, abençoado. Você vai ser provado. Se você pode receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ou não. Não é por imposição, não é por oração, não é por expulsar isso, expulsar aquilo, mas é pela instrução que você está recebendo. Então, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então, a obra de cada um de nós vai ser revelada pelo fogo. Por isso que eu falei, quando você está passando por uma leve e momentânea tribulação, qual é as atitudes externas e internas? Que consciência temos no momento das leves e momentâneas tribulação? Qual a consciência que você tem daquilo? Porque se você não tiver uma consciência boa, abençoado, o que vai acontecer? Você pode ser queimado. Por quê? Porque você não vai valorizar o que foi colocado dentro de você. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então vamos lá. Vamos ver aqui que Paulo trouxe, né? E devemos imitá-lo, porque foi o único a quem Deus falou da graça. Não teve outro. Conhecido pelos próprios apóstolos de Jesus de Nazaré. Então, você tem que conhecer o vaso a qual o ministro, o servidor, a qual está ministrando sobre a tua mente. Porque se você não tiver esse reconhecimento, né, desse ministro, você, né, não recebe, ou se o ministro for falso, você recebe morte. Nós vamos tecer isso aí na tua mente e eu recebo aí você chegando a uma conclusão exata dessa graça, sobre graça, com essa sabedoria. Então, que foi o único que Deus falou da graça, não teve outro, reconhecido pelos próprios apóstolos de Jesus de Nazaré. Veja bem, Gálatas 2. Vai lá, Tiago. 2,7, ele diz o seguinte: antes, pelo contrário, então, se você anteceder o sétimo, que é o sexto, ele estava numa discussão ali com os apóstolos de Jesus de Nazaré, que vieram e ele conheceram porque eles eram conhecidos como pilares, né, do evangelho, até então, a chegada dele. E ele diz, olha, e esses tais apóstolos não me acrescentaram nada. Nós já falamos sobre isso, mas nesse contexto aqui vai surgir algo mais forte. Antes, pelo contrário, quando viram, olha para você ver, quando viram o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, assim é? Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, então é algo que foi confiado para ele, exclusivamente para o apóstolo Paulo, e eles viram isso, e quem viu? Foi os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, tiveram um bom relacionamento com Jesus de Nazaré, com a palavra, com tudo aquilo que Jesus de Nazaré falava, e apontava que o Filho do Homem se manifestaria. Se ele era o Filho do Homem, como é que ele falou que o Filho do Homem ia se manifestar? Ele podia falar, eu sou o Filho do Homem. Não, ele manifestará o Filho do Homem. E virá com ele os seus anjos. Veio ou não veio? Veio. Para o povo é ladrão, né? Para o povo ele veio como ladrão. Para nós nós não estávamos adormecidos. Nós vimos ele chegar ao vivo e a cores. E passou por nós um bom tempo e o povo não o viu. Não o viram. Então veja bem. Vamos lá.
Então, quando eles viram que foi confiado ao apóstolo Paulo aquilo que ele tinha recebido, ele diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então ele divide quem recebeu. Pois eles viram essa atuação, porque a maneira como Paulo falava, aquilo que Paulo explicava, teve com Pedro durante 15 dias, 14 ou 15 dias, explicando para ele detalhadamente o que ele havia recebido no terceiro céu. E Pedro entendeu isso. E os discípulos, Tiago, João e os demais, entenderam que foi confiado ele a esse evangelho. E ele diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, isso aí compromete Pedro. Porque ele recebeu com eficácia do Senhor que Paulo era o apóstolo. Ele entendeu, porque ele era eficaz. Então, quer dizer, ele não errou. Pedro não errou. Ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele negligenciou a Paulo como o único apóstolo da graça de Deus. Então, ele era eficaz. Para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para os gentios. Então, ele entendeu. Eles entenderam claramente isso. Então, veja bem, no versículo 9 ele diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, então eles conheceram, viram, sem dúvida, que a graça foi dada a quem? A Paulo. Então, só estou recobrando isso com os irmãos. Então, Paulo é o único apóstolo da graça, não existe outro. E Pedro reconheceu isso, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Quer dizer, até disseram, não, é vocês mesmo. A destra pegou na mão direita dele, é você mesmo, Paulo. Pegou na mão, reconheceu, não tem dúvida. Paulo é o único. Então, se você ouve algum pregador dizendo que está edificando, que está resolvendo o problema da tua vida, da sua família, dos seus negócios, mas não está usando o manual de Paulo, o que eles estão fazendo? Te enganando. São enganadores. São enganadores. Porque eles não estão fiéis àquilo que até Pedro, João e Tiago falou, que Paulo era o único. Não tinha dúvida. E Paulo foi para quem? Para os gentios. E eles para o quê? Circuncisão quer dizer judeus. Eles não tinham que mexer conosco, os gentios. O negócio deles eram os judeus, não eram os gentios. Não se meta aí, Pedro, João e Tiago. Jesus diz, não se meta aí. Vocês vão às ovelhas perdidas de Israel. E eles não submeteram. Quer ver só uma conotação forte aqui, que Pedro era consciente, lá em 2 Pedro 3, 15 e 16, olha para você ver aqui. E tende por salvação, isso Pedro falando, à igreja, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, porque Pedro aprendeu com Paulo. Então Pedro tinha graça também, não é que ele não tinha não, abençoado. Ele tinha graça. Ele diz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então, quem era a referência de Pedro? Paulo, da graça. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, eles viram nele o quê? A palavra, a instrução e a o quê? Sabedoria de como encaixar as coisas de Deus na vida dos filhos de Deus. Você recebe isso? Então, quem ouve hoje a graça de Deus revelar, trazida pelo apóstolo Paulo, o que ela vai fazer em você? Uma eficácia em todas as áreas da tua vida, abençoado.
Você vai ser uma poderosa mamãe, papai, filho, ministro. É eficaz, diga eficaz. Não pode ter erro, é eficaz, não tem erro. Quem aprende de Paulo está o quê? Completo, perfeito. Porque Paulo é eficaz. E Pedro, João e Tiago foram. Paulo diz que foram reconhecidos como coluna. Foram, já era. Quem usa Paulo, João e Tiago estão na desobediência. Olha, Pedro, João e Tiago estão na desobediência dos anjos. Eles foram desobedientes. Então, quem ouve eles, recebe o mesmo espírito deles, que foi de quê? Traidor. Pedro, João e Tiago foram traidores, porque eles viram a eficácia em Paulo. Ele viu que a sabedoria e o poder foi dado a Paulo, estendeu a mão para ele e falou: é isso aí, Paulo. É aí, vai, vocês realmente, Paulo, a destra, pegou na mão dele, vai para os gentios, porque você é o poder de Deus na vida dos gentios. E hoje nós vemos o contrário aí fora. E Pedro mostra aqui claro, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Oh, o homem está dando glória para Paulo aqui, não está? Está colocando ele lá no... acima de todos eles, porque Pedro era o comandante lá da turma dos legalistas. Pedro, Tiago e João que comandava o espetáculo lá, meu amigo. Então, veja bem, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, aí que está o problema, difíceis de entender. Pedro fala: olha, esse cara é fenômeno, mas ele fala coisa, ele fala assim, ó, abençoados. Eu digo, Deus te abençoe. Ele diz, o diabo já foi destruído, e eu digo, o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, a fim de tragar alguém. É difícil esse Paulo, caramba. Tiago diz, olha, Tiago olha para Paulo e fala: Paulo, para a igreja ele diz, olha, a fé sem obra é morta. E Paulo diz, a fé não pode ter obras. É difícil de entender esse Paulo. Mas que a sabedoria e o poder estava sobre ele, sabe? Eles confirmam isso. Né? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes... Quem que ele está falando? É dele mesmo. Que os ignorantes e instáveis deturpam. O que é uma pessoa instável? Ô, abençoado. Aí vem outro lá e fala assim: Deus te abençoe, amém. Quais são os instáveis? Já sou abençoado, completo, perfeito. Mas lá naquela igreja dos universais lá, fala que se tem um banho de descarrego lá que é, eficaz. Eu vou dar uma chegadinha lá também. É aquele que é igual beija-flor, sai beijando tudo quanto é igreja, né? Ele é instável, ele não tem segurança disso aqui, abençoado. É Paulo, é Tiago, é João, por isso que eles estão lá, buscando bênção hoje, e amanhã tem que voltar para buscar de novo, porque eles não têm a bênção de Deus sobre eles. Eles sentem que faltou, não, estou buscando, está tudo dando errado para mim, porque está faltando a bênção de Deus. São ignorantes, instáveis, deturpam, não é assim que os ministros deles falam? Deturpam tudo,
Vem aqui porque eu tenho uma água aqui, fluidificada, que foi ungida por nós, os pastores. Na hora que você tomar essa água, ela vai fazer uma bênção tremenda na sua mão. Isso é deturpar o evangelho. Irmãos, primeiro domingo do mês é o dia da ceia, não deixa de vir, será o melhor dia da sua vida. Não usam essa expressão, né? Eu não sei falar deles mais, aí eu uso, melhor dia da sua vida. Aí eles vão lá e tomam a ceia, o pãozinho, o cálicezinho. E, uma certa vez eu pregando numa rádio, veja bem, pregando numa rádio, quando acabei o programa, tinham 3 ou 4 pastores me esperando lá fora. Aí o rapaz que comandava comigo lá no estúdio disse, olha, o pastor fulano está aguardando o senhor lá e quer bater um papo contigo. Eu falei, beleza. Na hora que eu chego lá, roda formada, 4 impostores sentados. Pois não, bom dia, tudo bem? Pastor, como é que está o senhor? Pá? Hipócritas. Me abraçaram, pastor é uma bênção esse pastor. Sentou lá, né? Eu sentei e falei, bom, com a Bíblia na mão, né? Eu falei, estou com a minha arma empunhada, qualquer coisa eu acabo com a festa. Olha, pastor, muito bem, o senhor começou o programa excelente. A minha esposa não deixa de ouvir um programa do senhor. Falei, que maravilha. Falei, graças. Muito bom. E muitos membros da nossa igreja têm ouvido o senhor. E no início eu também ouvi o senhor. Caramba, que palavra tremenda que o senhor tem. Mas o senhor falou uma coisa aí que isso aí feriu. Falei, quem? O senhor falou a questão da ceia, que não é necessário mais. Pois não. E isso aí não pode. Eu falei, bom, eu devo ter razão para não falar para você que isso aí não serve mais. Devo ter razão. Não, mas as razões do senhor não me convenceu. Eu falei, bom, então, como nós estamos aqui a sós e com o tempo, eu posso abrir a Bíblia e explicar detalhadamente para o senhor. Não. Não quero nem ouvir a Bíblia, porque nós nem trouxemos a Bíblia. Eu falei, mas como que vocês vão me combater Bíblia sem Bíblia? Não, porque o senhor falou, não, falei mesmo, e eu quero explicar detalhadamente para vocês qual o entendimento que eu tenho disso. Por quê? Porque nós andamos na liberdade. Vocês recebem isso? Todo mundo é livre, pois é. Então, vou esclarecer para vocês aqui. Não, nós não precisamos, nós já temos definidos o que nós queremos. Aí um deles, dos impostores, disse para mim assim, olha, pastor, que isso, ceia é uma bênção. Todas as vezes que eu tomo a ceia, eu fico voando. Aí eu falei, eu já sei que eu já vou tomar pancada aqui, eu vou dar a minha. Falei, mesmo, meu irmão, é assim mesmo? Você fica voando, né? Por que você não toma ela todo dia, então? Você ficar voando o dia inteiro, a vida toda. Certamente você já sabe o fim disso, né? Então, abençoados, é necessário, né, que nós, sobre a instrução deste evangelho, saibamos caminhar, não dando ouvido a Pedro, João e Tiago, porque eles mesmos apontaram que Paulo que foi separado para nós, os gentios, mais ninguém. Quando você ouve esses 3, aí vai te dar muito desconforto. E a palavra diz que eles são impostores. Ele diz, os ignorantes, Pedro não diz? Que os ignorantes e os instáveis deturpa, como também deturpa as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, nós somos o trono de Deus que estamos liberando a destruição para todos os ignorantes e os que instáveis e que deturpam o evangelho de Cristo, usando Pedro, João e Tiago como fossem os edificadores para essa etapa. Eles não são. Por isso que a igreja está toda deturpada, está toda doente, toda faminta
né, desesperada aí fora, abençoados, porque eles faltam uma estrutura, um alimento que venha realmente definir. Então, está definido quem deve ser ou quem deve fazer a edificação, a sobre-edificação foi quem? É baseado em quem? Nas cartas do apóstolo Paulo, as 14 epístolas de Paulo, que usou Jesus Cristo homem. E agora nós estamos usando também para o quê? Para a sobre-edificação, para uma vida plena. Então, vamos agora aqui em 1 Coríntios 3:10. Ele diz o seguinte, Paulo: segundo a graça que me foi dada, olha, você vê, Paulo tinha uma convicção. Não tinha? Segundo a graça que me foi dada. O que ensina tem que estar definido nessa questão. Recebeu a graça, não a buscou. Ah, pastor, mas eu oro muito para Deus me dar isso. Não ora não, que Ele não vai te dar. É algo que vem de graça. Não pode ter a carne, a lei. Esses apóstolos, João, Pedro e Tiago, não pode estar envolvido disso, porque se tiver, eles vão mandar você para o monte. Eles vão mandar você para as correntes, eles vão mandar você para os votos. Eles vão mandar você meter o joelho no chão e boca no pó. Não é assim que o sistema denominacional, no geral, manda fazer? É? Quer uma bênção, irmão? Chora, geme. Não é assim? Quer uma bênção? Ah, que isso? Eu não quero, eu já tenho completa na minha vida e na sua vida. Se é abençoado. Aba, Padre. Então, já está definido. É o apóstolo Paulo. E ele diz, segundo a graça que me foi dada. Recebeu a graça, não a buscou, ela foi trazida ao apóstolo Paulo. Paulo nem imaginava nunca estar nessa, meu irmão, nunca. Era um homem que tinha sua vida gloriosa lá, perseguidor, um homem de destaque, hebreus dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel. Então, Paulo já tinha sua vida definida, tinha sua família, mas Deus moveu o céu e o dedo dele apontou sobre a terra. E pegou o apóstolo Paulo, é esse que eu quero. Mas esse é perseguidor, esse não presta. É esse que eu quero. Porque esse aí não vai buscar glória para ele. Esse não vai ter a exaltação para ele. Né? Porque é um homem escolhido, separado. Assim é? E ele vai ter essa convicção, nós vamos ver aí. Então, importante aqui é o ministro saber quando ele recebeu este chamado. Ele tem que expor isso para a igreja, porque senão ele não consegue. E vamos ver alguns aqui, rapidamente, que tiveram essa visão e o que aconteceu depois dessa visão. Lá em Jeremias foi o quê? O profeta do antigo pacto. Falou muito da graça também. E ele mostra a sua chamada, a sua eleição. O que ele diz aqui, olha? Antes que eu te formasse no ventre materno, o ministério começa aí. Eu te conheci. Então, ele já era um espírito conhecido. Que quando passa pelo ventre, o que acontece? Uma explosão de Deus sobre a vida desse ministro. Antes que eu te formasse no ventre, então quem forma a gente no ventre da mãe é quem? Deus. E antes que saístes da madre, te o quê? Consagrei. Então a consagração não está aqui fora, como fazem no sistema, você já viu? Vamos prestar atenção aqui, Bessade. Forma aqui, como o sistema faz. O que o sistema faz para consagrar um pastor? Primeiro ele chama ele, você tem cara de pastor, viu? Você já viu? Você tem cara de pastor, rapaz, você é pastor, você é pastor, você é pastor. Põe ele no seminário, ou então na escolinha dele lá, para aprender a expulsar demônio, ver espírito, entender um pouquinho da Bíblia, vai lá para teologia, macula a mente dele, ele sai todo inspirado que ele... Depois que ele é formado, eles chamam ele na igreja, mete um óleo na cabeça dele e diz, nós estamos te ungindo.
te consagrando. Não é assim que nós estamos te consagrando. Olha como é diferente quando Deus escolhe. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A consagração começa ali, meu irmão. Instrução não, mas consagração tudo aqui. A separação, você foi separado, não adianta. Não tenta sair fora porque não vai dar certo. O salmista o Salmo 139, 13, ele diz: porque tu me formaste no interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Olha, Davi, o rei, que nunca imaginava que poderia ser um rei, porque era um pastorzinho, fraquinho. Nunca imaginou, Deus formou, ele diz, olha, eu fui formado no ventre da minha mãe. Lá em Gálatas 1,15, aí vem Paulo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua... Olha, o chamamento é certo, meu irmão. O chamamento é algo que você e eu temos que descobrir. Algo que te é revelado, aí você não tem como parar. Em outra tradução ele diz, no outro versículo ele diz que foi escolhido no ventre da sua mãe também. Paulo foi separado ali no ventre da sua mãe, consagrado para ser apóstolo. Por isso que ele não conseguiu fugir. Você acha que ele não tentou fugir desse chamamento? Lógico, ele viu que o peso era pesado. Mas ele diz, não, eu fui chamado aí, ó. Me separou antes de eu nascer. E me chamou pela sua graça. Olha que coisa tremenda. Bom, tinha um restante desse versículo aí, tinha. É só isso aí? Veja bem, todos eles foram marcados na história. Tudo começou no ventre da sua mãe. Então, veja bem, e quando despreza essa fórmula, veja bem, quando despreza esse chamamento, essa forma de como te conduzir, como te separar, esse ministro se torna o quê? Uma nuvem sem água. Ele é uma nuvem que parece um pastor, parece um profeta, parece um apóstolo, aparece um bispo, parece um montão de coisa, porque nuvem, você vê a nuvem. Ah, vem uma nuvem lá, não caiu água, é uma nuvem sem água, é uma nuvem sem valor. Assim são aqueles que desprezam as 14 epístolas de Paulo e baseia-se sua vida no apóstolo João, Pedro e Tiago. São nuvens sem água, não tem água para dar para o povo, quer dizer, não tem a palavra correta para distribuir para o povo. Por isso que o povo está sempre sedento. Você já viu? Nos crentes assim, olha, eu estou sedento demais, todo dia ele está sedento, caramba, nunca mata a sede dele. Por quê? Porque eles estão recebendo algo que não tem valor. Assim é, pessoal? Então, a amada tem que saber disso, de quem tem recebido, analisar os 6 elementos, porque essa é a sua vida. Os anjos reconhecem isso, e a quem dá serviço. Você está sendo edificado sobre ouro, prata ou pedra preciosa, ou madeira, feno e palha. Porque agora começa, porque nós somos edificados pelo ouro, prata e pedra preciosa. Que quanto mais o fogo arde em ti, mais o que? Belo você fica. Você sorri, você se alegra. Paulo diz lá em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tristeza é algo que não pode nomear na minha vida e na sua vida, pessoal. Porque nós temos a palavra de vida, a palavra de poder. O fogo que está em você não é para te consumir, o fogo é para te apurar cada vez mais. Agora, se ele encontrar palha, madeira e feno, o que o fogo faz com palha, madeira e feno? Por isso que quem está vivendo Pedro, João e Tiago, que é o evangelho da circuncisão, dado
para os judeus, tudo que eles fazem, o que? Desvanece, não permanece. Como nós falamos semana passada, procura uma pessoa que foi abençoada dentro do sistema, que já é vencido. Na hora lá, ele, aleluia, glória, suriandas, salamara, e sai dali atinado, como, para mim vai dar tudo certo, eu estou no fogo do Espírito, não é assim? Fogo do Espírito, e pula para cá, hoje é uma bênção, minha vida agora vai melhorar. Aí você procura a vida dele, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, e diz, ó morte, ó vida. A cura foi embora, o ânimo foi embora, eu tenho que voltar de novo lá para buscar aquela bênção. Só que essa bênção, ela desvanece, é aquela que teve em Moisés. O rosto brilhava, mas depois desvanecia, acaba. Assim é Pedro, João e Tiago. Agora, a de Paulo permanece para sempre, porque é na mente consciente a qual você dá exercício, com a fé que te foi dada, confessando abençoado. Essa é a sabedoria que o Senhor tem nos dado, que diante das situações, eu e você, temos anjos que nos dão o quê? Serviço. E você sabe que é uma leve e momentânea, mas você sabe que ela é por um momento. Não tem esse negócio de falar, olha, você ouviu agora, acabou agora. Não estou prometendo isso não. Estou te dizendo que essa leve e momentânea vai produzir em você eterno peso de glória. Até o momento, até o peso dela, ela vai perdurar em você, mas é momentânea. E você é consciente disso. Não, isso aqui é para minha glória. Eu recebo isso para minha glória. Eu não vou cair para cá nem para cá, porque Deus tem cuidado de mim. O que Ele me dá para a minha glória. Não é para a minha destruição. Porque Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então quer dizer, tudo que está na tua vida acontecendo, saiba, é para o teu sucesso. Assim é. Pai. Então, os anjos dão serviço, por isso, você acha por que Deus te dá essa leve momentânea? Para que quando você acorde, você lembra primeiro de quem? Dele. Por quê? Porque até a formação da transformação no nosso corpo, nós precisamos de lembrar dele desde o amanhecer até o entardecer. Ele quer que você tenha comunhão com ele tremendo, e ele sabe, para ter comunhão com você todos os minutos, segundos da tua vida, o que é que precisa? Leve e momentâneo. Porque você já viu? Presta atenção. Se acaba leve e momentânea, o que acontece, abençoados? Abençoados, quando acaba leve e momentâneo, o que acontece com você? Presta atenção. Você vai esquecendo. Porque a tendência da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Assim é? Quando reconhecemos o ministro correto, vem testemunha da sua vida de glória, de transformação e de prosperidade. Eu vejo que a amada aqui, que são muitos mais dos que estão aqui hoje, todo dia eles me falam de alguma coisa boa que aconteceu na vida deles. Então a função do ministro é o quê? Te prosperar, te levar à glória do Senhor, te enriquecer, levar você à transformação. Eu era assim e agora não sou assim mais. Eu fazia isso e agora não faço mais. E ninguém me repreendeu, eu fiz isso porque eu descobri que aquilo que eu fazia era mal. E a palavra que é poder transformou a minha vida.
É isso, é pela palavra, só pela palavra. Começa lá dentro uma transformação e vem mostrando a você atitudes que você diz, olha, estou melhor. Estou melhor. Sou melhor em tudo. Já somos ricos. Você sabe o que acontece? Nós promovemos nas pessoas, sabe o quê? Perspectivas. Porque aqui não há engano, não há mentira. Nós ensinamos corretamente o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Eu sei o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho passado pelo fogo do Senhor. Ele disse que Ele me colocou numa fornalha. E eu sei o que está acontecendo comigo. E nessas fornalhas, nessa vida que nós vivemos, nesse fogo, a mente da gente abre para ver o que vai acontecer após esta leve e momentânea. Ele vai te acrisolar para você ter uma experiência com Ele. É como Paulo diz. Paulo diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, Ele tem que te permanecer em certos momentos da tua vida, fraco em certas áreas da tua vida, porque ali está aperfeiçoando o quê? O poder, não enganoso, mas o poder verdadeiro de Deus. Porque o enganoso eles buscam no monte, no joelho, o poder deles, o nosso não, vem na leve e momentânea tribulação. Por isso que ninguém que aqui está passando por leve e momentânea tribulação, vai para as correntes, para os votos. É para ele ficar com ele vai lá e querer tirá-lo. Aquilo que é a bênção dele, ele está indo lá para buscar a bênção mentirosa, enganosa. Olha que terrível. Então, quando conhecemos o ministro correto, vem testemunhando na sua vida glória, transformação, prosperidade. Ele mostra Cristo em nós, não pendurado na cruz. Né? Porque nós não andamos mais pelo Cristo Nazareno na cruz, porque ali ele fez grande obra e ressuscitou, ele não está na cruz mais. Assim é? Você recebe? Então, um abençoado passa a ser agora também o que? Luz. Ao receber essa palavra, rapidinho, só terminando. Pois outrora erais trevas. Você tem consciência disso, que você era treva? Tem gente que fala assim, não, eu não era tanto assim também, não. Eu falei, justiça própria. Deus escolheu quem? Os doentes, os fracos, para que Ele não exalte, não é isso? Então, veja bem, pois outrora erais trevas, falou, está dito, você é, não adianta querer questionar aqui não, pessoal. Porém, agora, sois luz, não adianta questionar, você é luz. Papai, luz do Senhor. Agora ele diz, andai como filhos da luz, não das trevas. Trevas é o quê? Desconhecimento. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Isso é desconhecimento, isso é trevas. Isso é quando nós éramos das trevas. E eu não vou conseguir, está difícil, ai meu Deus. Isso é quando você era das trevas. Agora sois luz, andai como filhos. Ao proceder agora, diante da situação, tudo está bem. E essa, tudo está bem. E mais essa, tudo está bem. Eu sou filho da luz. Em mim há poder, a glória. Por isso que Paulo diz, mantém firme a vossa confissão, porque aquele que prometeu é. Então você confessa a palavra que você é luz. Andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Olha no que consiste, o que finaliza uma pessoa andando na luz. Bondade, justiça e verdade. Então, proceder meu e seu, agora, meu irmão, mudou. Na maturidade, agora, como filho da luz, andamos em bondade, que é fruto do Espírito, justiça, que é fruto do Espírito, verdade, que é a palavra. As minhas palavras
são espírito e vida. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Acabou, eu e você estamos livres. Esses ministros sempre reconhecem, olha aqui uma coisa séria, esses ministros sempre reconhecem os que vieram antes dele e exalta-os. É o que nós fazemos aqui, não é isso? Nós desprezamos algum véu, biblicamente falando? Nenhum. Hoje nós estamos numa glória sobre modo excelente, assim é?